Olá, amigos. É com muita alegria que nós vamos começar agora o nosso episódio 03 do Ponto de Vista. Aqui nós recebemos as personalidades políticas, as personalidades artísticas, pessoas que fazem a diferença no dia a dia. Por quê? Porque para nós é importante saber o ponto de vista de cada um. E hoje nós temos a honra de entrevistar a primeira mulher aqui no nosso podcast, que ela vem numa ascensão política forte, vem trabalhando, produzindo diferença, e com isso ela tem chegado a cada eleição a um novo nível político. Eu estou com a deputada estadual eleita Lohana França. Lohana, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda. E assim, fique à vontade para nós possamos conversar, trocar aqui uma ideia, porque a população também quer saber quem é a Lohana Quer agora, saber meu ponto de o vista? seu ponto de vista e quem é a Lohana que vai ser a deputada estadual que vai representar a nossa cidade, a nossa região. Júlio, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a todo mundo que está assistindo a gente. A honra de ser a primeira mulher participando do ponto de vista me deixa muito feliz. E eu tô animada para esse bate-papo. Acho que a gente vai abordar bons assuntos. Vamos sim, com certeza. Eu vou te chamar de deputada. Ainda é Pode me chamar vereador? de Vou te Lohana. chamar de Lohana, então. Vamos lá. Lohana, você agora está encerrando um ciclo que começou em 2020 como vereadora, e diga-se de passagem, a vereadora mais votada da história de Divinópolis, né? Foi o vereador, né, levando para o lado do gênero, assim, do legislativo, a maior votação da história do legislativo divinopolitano. Um dia você acordou e pensou, eu vou buscar essa cadeira, eu quero fazer diferença. Quando você teve esse start, você já imaginava que poderia ter conseguido esse feito logo na sua primeira disputa? Júlio, as pessoas são muito mais generosas com a gente quando a gente abre o coração de verdade para elas do que a gente pode imaginar. A verdade é que as pessoas estão tão descrentes da política e daquilo que a política pode oferecer para a vida delas, que quando alguém traz um pouco de esperança e um pouco de confiança, e a gente tenta trazer muito disso todos os dias, as pessoas estão dispostas a abraçar. Então, a nossa campanha, a nossa pré-campanha de vereador e a campanha de vereador em si, elas foram feitas com pessoas que trabalharam, em sua esmagadora maioria, de forma voluntária, porque acreditaram na nossa campanha, porque acreditaram nas nossas ideias. Eu não decidi ser candidata, sabe? Eu costumo dizer, Júlio, que ninguém decide ser candidato. Quando eu escuto alguém e alguém entra em contato comigo, Lohana, porque eu tô querendo ser candidata a vereador, tô querendo ser candidata a prefeito. Eu acho que já começa errado. A gente não tem que querer ser candidato. Não é sobre nós, não é sobre o meu desejo. É sobre o desejo de um coletivo, é sobre o desejo de um grupo. Tem que ter um grupo de pessoas que sente que você é o nome para representá-las, que você é o nome para brigar as batalhas delas, que você é o nome para sangrar por elas. Então, assim, quando a coisa parte do individualismo, para quem quer entrar numa vida pública, que tem a coletividade como raiz, já está errado. Então, a questão de ser pré-candidata a vereador e ser candidata a vereadora, ela foi cochichada no meu ouvido por muitos amigos durante bons meses, que me encorajaram, que me fizeram ter certeza que eu não caminharia sozinha, porque é uma caminhada, gente, sozinha você não fica de pé, não. Então, isso que me deu força para poder ter coragem de candidatar. E é claro que o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Todo mundo entra em eleição querendo ganhar. É lógico. Eu entrei querendo ganhar e trabalhando para ganhar. Mas a gente tinha uma meta ali de 2.000, 2.500 votos. Em certo momento a gente até tinha certeza de mais ou menos 1.500 votos, certeza dentro daquilo que dá para ter na incerteza que envolve uma eleição, né? Uhum. E quando as urnas foram abertas e os votos foram pipocando pela cidade inteira, Divinópolis tem 498 urnas, eu tive voto em 496. Isso abalou a gente positivamente demais, Se foi for muito bom. apurar também é um outro recorde, né? Eu Eu não acredito. sei se alguém já teve Eu voto acho que na nessa extensão. totalidade, assim, A gente não teve voto, se eu não me engano, em uma urna do Candelária e uma urna, não lembro a outra, mas foram só 2 urnas das 498 da cidade em que a gente não teve voto. certo. Para quem está conhecendo mais agora, o seu cenário agora vai amplificar, o seu ambiente vai ser outro, né? Vai ficar maior.
A sua vida pregressa antes de vereadora, onde você trabalhava, o que fazia, como que era o seu projeto? Já tinha algum engajamento é, social por trás do que você fazia antes? Júlio, eu vim do movimento estudantil. Me formei na Universidade Federal de São João del Rei, no campus aqui de Divinópolis. E o movimento estudantil ele tem uma característica muito interessante, que tem a questão da coletividade como base, já que no movimento estudantil ninguém faz nada sozinho. E também coloca a gente à mesa com pessoas poderosas desde muito cedo. Então, você tá lá, um menino de primeiro período, uma aluna de segundo período, sentando na mesa com o reitor da universidade. Com alguém que assina os cheques, que decide para onde vão as centenas de milhares de reais que são gastos todos os meses dentro de uma universidade pública. Então, ela traz o movimento estudantil, ele traz essa perspectiva para a gente, muito importante de envolvimento, e eu sou muito grata por ter vivido tudo isso. Eu também fui do grupo de jovens da minha igreja, o JAUC, que é os Jovens e Adolescentes Unidos em Cristo. Foi muito bom na minha formação. Quando eu entrei no JAUC, era 2018, se eu não me engano, eu estava passando por um momento difícil emocionalmente. Foi muito importante para mim o encontro com Cristo que aconteceu justamente na época do Setembro Amarelo. Me ajudou demais da conta. Eu escutei uma palestra de um grande amigo psicólogo, o Júlio. Se ele ver esse vídeo, beijo pro Júlio essa entrevista, que foi muito marcante para mim, sabe? E eu acho que ele nem sabe do tanto que ele me ajudou. E também do Rotaract Club, que é o grupo de jovens do Rotary. O Rotary tem o Rotaract para jovens adultos e tem o Interact para adolescentes. Eu fui do Interact e do Rotaract em Itaúna e do Rotaract em Divinópolis. Então, são 3 espaços de formação de liderança, de trabalho em grupo, de construção de alianças, de trabalhar pelo próximo. São 3 espaços que eu sou muito grata por ter vivido. Certo. Aí você perguntou onde eu trabalhei. Isso. Eu sou professora, trabalhei no Colégio Ângulo de Divinópolis e também trabalhei na Wizard Idiomas. Bacana. Então, todo esse trajeto percorrido anteriormente foi moldando a sua personalidade política, podemos dizer assim, né? Sim, Foi te construindo a sua maneira de pensar, de enxergar o mundo, de entender como são propostas as demandas e apresentadas as soluções. Então, você partiu de dentro desse contexto para chegar até ter essa estatura política hoje de ocupar um cargo público. exatamente. Certo. É, no seu ponto de vista, como foi o seu mandato como vereadora, que se encerra agora? Infelizmente, o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos, né? Eu digo que esse é um dos grandes problemas. E se um dia eu chegar a um cargo federal, deputada federal, senadora, quem sabe o que o futuro guarda pra gente, né? É uma coisa que eu levantaria como urgente para ser discutida. Porque esse negócio de eleição de 2 em 2 anos é um problema. Atrapalha muito a administração pública. De 2 em 2 anos é como o povo fala: de 2 em 2 anos tem política. Então, de 2 em 2 anos, os secretários ficam cheios de regras extras sobre como gastar o dinheiro público, porque nada pode afetar a administração para aparecer propaganda para ninguém. Todo mundo muda o tom de tudo, todo mundo tem medo de fazer as coisas e pegar mal na eleição. Então, isso é um problema. Infelizmente, por essa regra de eleição de 2 em 2 anos, eu estou deixando o mandato de vereadora no meio. A gente gostaria muito de ter tido a oportunidade de terminar o mandato e concorrer à eleição junto para deputado estadual. Mas aí, para isso, quando eu terminasse o mandato, não seria ano de eleição de deputado estadual, né? Então, a gente teve que tomar a decisão. Nesses 2 anos de mandato, a gente fez 9 propostas de campanha, se não me engano, e a gente conseguiu cumprir 4. Nós gostaríamos de ter cumprido mais ainda, mas nós sabemos que dentro daquilo que dá para ser feito, considerando que eu sou oposição ao prefeito, a gente fez bastante. E foi muito importante esse compromisso como vereadora de manter algumas coisas muito claras. Por exemplo, não há na Câmara Municipal hoje ninguém com o nível de transparência do mandato que nós temos. E aqui, de forma alguma, eu digo isso para criticar os meus colegas vereadores. Eu estou apenas dizendo de algo que nós decidimos fazer. Se você acessar meu site, agora ele está fora do ar porque a gente está em manutenção para colocá-lo no site aos moldes de deputada. Está fechando a nova identidade visual, então a gente está adequando isso. Mas daqui 3 semanas, se você acessar meu site ou entrar no meu Instagram tá lá. Tem um destaque, prestação de contas. Eu convido todo mundo que está assistindo a entrar. Lá nesse destaque tem desde o primeiro mês de mandato, em janeiro de 2021, tudo o que eu fiz na Câmara Municipal. Os ofícios enviados, os requerimentos enviados, as indicações feitas, verbas que a gente conquistou, quanto eu gastei de verba de gabinete todos os meses, tudo, tudo, tudo.
Tem lá no meu site e na aba de prestação no Instagram, Júlio, até os meus usos de carro da Câmara. Até isso tem. Onde eu fui com o carro da Câmara, que dia, que data, tudo. Tem até o motorista que me levou escrito lá. Então, assim, dá para o cidadão ligar. Se eu coloco que eu fui na escola tal, dá para o cidadão ligar para a diretora e perguntar assim, vendo no meu site. É verdade que a Lohane esteve aí dia 9 de agosto, às 4 horas da tarde? Se ela tiver uma agenda, ela vai conferir e vai ver que eu estive e vai falar. Sim, é verdade. Então, nós implementamos um nível de transparência para o mandato de vereador na Câmara. Eu tenho medo, porque eu vou sair, eu acho que ninguém vai implementar igual, mas é algo que a gente se orgulha muito. Então, em termos de respostas para a população, de fiscalização, de legislação, nós fizemos muito. Em termos de propostas de campanha, a gente fez tudo o que foi possível. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é sobre trazer recursos para a cidade. Eu trouxe mais de 3 milhões para Divinópolis em 2 anos. Isso, Júlio, num contexto muito específico. Porque todos os deputados estaduais sabiam que, muito provavelmente, meu grupo lançaria meu nome para concorrer em 2022. Ou seja, a maior parte dos deputados estaduais não ia gostar de mandar uma verba através de mim, porque isso seria enaltecer e fortalecer o meu nome, não é mesmo? Então, conseguir verbas com deputados estaduais, extremamente difícil. Num contexto em que os deputados federais tinham muita dificuldade para liberar recursos para mim também, porque eles não sabiam se meu grupo me lançaria federal ou estadual. E também pensavam assim, bom, já tem um deputado federal da região, que é o nosso deputado Domingos Sávio. Ah, mas aí eu nem vou ter voto lá, para que eu vou mandar? Num contexto em que eu não estava disposta a vender minha alma para nenhum político. Nem deputado estadual, nem federal, nem senador. Porque tem alguns que acham que porque você mandou uma verba, então esse vereador ele é seu escravo, ele vai ter que pedir voto para você até o último dia de vida dele, e esse tipo de acordo negociado eu não faço. Prefiro ficar sem a verba e falar a verdade com a população. Então, assim, quase 3 milhões. Trabalhando da forma que a gente trabalhou. Transparência nível máximo. Tá tudo no meu site, tá tudo no meu Instagram. E as promessas de campanha cumpridas dentro daquilo que foi possível. Certo. Eu faço uma análise orgulhosa. Só abrindo uma aspas aqui. Você sabe dizer mais ou menos assim, esses 3 milhões, para onde foi? Se foi para educação, se foi para saúde? Bom, de cor eu não lembro exatamente. Acho que 1.200.000 foram para educação. A gente tem, inclusive, um valor específico que consumiu a maior parte disso, que é a construção da quadra da Escola Municipal José Carlos Pereira. Que é lá no Belvedere, e ela vai atender os meninos do Realengo, ela atende os meninos do Realengo, do Copacabana, do Jardinópolis, atende as crianças de bairros vulneráveis, e eles não tinham nenhuma quadra. Para fazer educação física no dia de chuva, para não queimar o pé no dia de sol, para poder se divertir ali com segurança e fazer sua prática esportiva. E então a maior parte desse recurso vai para essa quadra. Dentro da saúde, a gente conseguiu uma van nova para a Com, quase 400 mil para a Com. Para calçamento, eu nunca trouxe nenhum tipo de verba, até porque o prefeito gastou 15 milhões do recurso da Vale, da indenização que Divinópolis recebeu só com calçamento e asfalto. Então, eu acho que você há de concordar comigo que dinheiro teve bastante para isso, né? Então, a gente focou em outras áreas que aparentemente o prefeito não escolheu ver, como educação, como saúde, para que a gente trouxesse recursos. Certo. E tá tudo detalhado no meu Instagram e no meu site. Tá, então, nessa etapa, você se dá não plenamente satisfeita, porque o tempo não foi suficiente, mas você fez o que era possível com a capacidade que você tinha para fazer no momento. Eu nem diria não plenamente satisfeita. Dentro dos 2 anos de trabalho que a gente teve, eu tô bastante satisfeita com o que a gente Fez o melhor que entregou. era possível com as condições que você tinha. Eu acho que o Brasil seria melhor se a gente tivesse eleições unificadas de 4 em 4 anos. Mas isso daí eu acho que nunca muda. Não vai mudar, não. Faz parte do sistema. Aí, agora para a Assembleia, quais são as expectativas que você leva? São essas mesmas ideias que você tinha para Divinópolis, para a cidade? Agora você vai tentar maximizar isso para ampliar a região, ampliar o estado? Júlio, a ideia agora é trabalhar dentro do nosso tripé, que é meio ambiente, educação e cultura, fazendo uma fiscalização robusta na área da saúde, porque eu entendo que a saúde ela é uma pauta, né, que precisa da atenção e da fiscalização
dos deputados, e é uma pauta que atravessa todas as outras, né? Então, a ideia é focar nessas três, dentro de educação, ter uma atenção especial à questão da inclusão, dentro da cultura, ter uma atenção especial para os produtores culturais do interior, porque a maior parte do recurso público da cultura fica na região metropolitana, então a gente tem que lutar e garantir recursos para o interior de Minas, em que os fazedores de cultura, os agentes culturais estão, ó, ralando para conseguir qualquer real do Fundo Estadual de Cultura ou financiamento federal. E dentro do meio ambiente, o nosso trabalho vai ser muito de fiscalização também. Porque eu entendo que hoje, por exemplo, Minas Gerais tem pouco mais de 14 fiscais de barragem. E a gente viveu Brumadinho, a gente viveu Mariana. Toda vez que chove mais, alguma barragem entra em estado de alerta. Então, essa questão é inadmissível. E aí o governo de Minas dá um argumento de que, não, mas tem como fazer monitoramento por vias digitais, não precisa ter um concursado para fazer isso. Poxa, companheiro, então faz o monitoramento digital. Então instale isso. A mim pouco interessa como você vai fazer, o que importa é que seja feito, desde que esteja dentro da legalidade, né? Claro. Então, assim, ele justifica que não precisa ter trabalho humano para isso, mas não faz o trabalho digital, então fica sem ser feito. E enquanto isso, quantos mineiros vão sofrer? Quantos Brumadinhos a gente vai ter? Quantas Marianas a gente vai ter? Dentro da educação, uma coisa importante que eu esqueci de falar é sobre a gente lutar pelo pagamento do piso da educação. O piso salarial dos profissionais de educação em Minas, ele já deveria estar sendo pago há mais de um ano. Quando o Bolsonaro era presidente, ele aumentou o piso para 3.800 e agora o Camilo Santana, ministro da Educação do presidente Lula, aumentou o piso para 4.200. O Zema não paga nem o piso de 3.800. Então, assim, ele conseguiu uma validação judicial para não pagar. Eu me pergunto como que o juiz se considera apto a dar uma decisão dessas que contradiz a Constituição do Estado. É um absurdo. Quando você vê uma decisão dessa, mas antes de chegar nessa, eu vou voltar aqui 2 minutos na conversa. Você falou que o governo de Minas e tal, em relação às barragens. Você vai ser oposição, você vai ser moderada, você vai ser como? Você vai se Eu acho que ninguém se entra. entender Eu acho que nesse- ninguém nessa entra Assembleia? ou não deveria entrar no mandato pensando que vai ser contra, pensando que vai ser oposição. Mas eu também acho que ninguém deveria entrar pensando em ser base, porque apoio automático eu só tenho para minha família. Certo. Então a gente tem que, o governador tem que ter muito claro que a minha função é fiscalizá-lo. Então agora com essa, nós vamos para essa parte. Você está falando que o governador judicialmente conseguiu não pagar, não liberar o aumento. Quando o governador fala que ele não tem, você acredita, desconfia? Como que você vê isso? Eu não acho que é questão de acreditar ou desconfiar, Você porque acha que tá existe tudo... esse recurso, que ele não Não. existe? Tá tudo no portal da transparência. O Zema pegou o Estado com um déficit X. O déficit quase dobrou na mão dele. O Pimentel fez, de fato, um governo desastroso e todo mundo está de acordo com isso. O do Zema foi pior que o do Pimentel? Só para te responder a sua primeira pergunta, o que a gente percebe é que o Zema só conseguiu, por exemplo, colocar o salário dos servidores em dia porque ele parou de pagar a dívida dele com a União. A dívida dele da União com a União não está sendo paga porque há uma liminar do STF segurando e impedindo a União de sequestrar esse recurso. Se essa liminar cair, e com as provocações que o Zema tem feito ao governo federal, eu não duvido nada que a liminar caia, porque o governo federal está olhando o Zema provocar, para haver uma movimentação da Advocacia Geral da União com o STF, falar assim, derruba essa liminar aí, ué. Vamos entrar com uma ação e vamos derrubar essa liminar, porque ele não está caçando muita confusão com o governo federal? Se essa liminar cair, é sequestro do recurso do Estado. O governo federal toma todo o valor, fica bloqueado. Isso é muito sério. Então é muito fácil. Por exemplo, eu tô te devendo um dinheiro, e aí, como eu tô te devendo um dinheiro, eu tava te pagando. Mas para te pagar, eu deixei de pagar umas parcelas do meu telefone. Eu parei de te pagar o que eu tô te pagando, aí agora eu tô pagando as parcelas. O povo lá da loja de telefone vai ficar feliz. Mas eu não parei de te dever, não. Não. E a dívida só tá crescendo. Se ficar falando mal de mim é pior, né? Pois é, e aí olha só, aí qual que é o problema? A dívida tá crescendo, os juros estão escalonando, e o que que acontece? A gente teve, por exemplo, um acordo judicial da Lei Candir no governo Zema, e esse acordo judicial previa que Minas Gerais recebesse mais de 100 bilhões. Mais de 100 bilhões.
Júlio, era para Minas ter recebido 135 bilhões de indenizações da Lei Candir. Para quem não sabe o que é a Lei Candir, gente, pesquisa na internet. É uma lei que obriga os estados a não cobrarem ICMS dos produtos de exportação. Os estados tomam um prejuízo ao fazer isso. E aí tem um compromisso que a União vai arcar com esse prejuízo. Então, 135 bilhões que a União devia para a gente, segundo a Advocacia Geral do Estado e vários órgãos públicos. O Zema fez um acordo e permitiu que o Bolsonaro pagasse 8 bilhões. Olha o desconto que a gente deu para o governo federal. Isso aí, nem feirão do Serasa tem um desconto desses. E aí, o governo federal não pode, do outro, uma mão lavar a outra. O governo federal não pode dar nenhum tipo de abatimento e de desconto para a gente na nossa dívida com a União? Do que valeu o Zema apoiar o Bolsonaro 4 anos, se não serviu nem para a gente conseguir dar uma batida nessa dívida com todo esse prejuízo que Minas absorveu da União? Então, a gente tem decisões judiciais que mostram cobranças em duplicado. Tem muitas questões para serem vistas. Essa dívida tem que ser revista. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que o Zema quer enfiar o Estado no regime de recuperação fiscal, quer falar que não tem dinheiro para pagar piso de educação, quer falar que não tem dinheiro para pagar piso de enfermagem, mas, ao mesmo tempo, um cara que não tem dinheiro perdoa uma dívida dessas do governo? Se você não tem dinheiro, você vai deixar eu ficar te devendo e não pagar? Não. Não vai. Qual que é a justificativa plausível para isso? Qual que é a justificativa plausível para ele estar deixando a nossa dívida com a União crescer mês a mês, enquanto todo dia 5 faz post nas redes sociais falando que o salário do servidor está na conta? Está na conta porque ele não está pagando a dívida com a União, porque no dia que ele voltar a pagar, não tem dinheiro para pagar servidor. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Eu não estou aqui para falar que o governo do Zema é pior do que o do Pimentel. Acho que o do Pimentel levou Minas Gerais para índices abissais, né? De qualidade de serviço público, de qualidade da gestão. Mas eu também não estou aqui para falar que o Zema é esse gestor, não. Certo. Como que... Você falou aí que você vai ter essas bandeiras, né? Que vai ser um tripé. E além desse tripé vai ter também a educação, a saúde. Em relação ao hospital, que está parada a obra desde o fim do governo Vladimir. A pauta mais importante da região é essa. Você acabou de falar, Júlio. Olha só o que a gente tem. O hospital regional, ele tá parado desde a época do Vladimir, mas a prefeitura não tem nada a ver com isso. Não. É um dos poucos assuntos em que eu sempre falo, gente, isso aí não dá pra cobrar do Gleidson, não. Não dá pra cobrar do Gleidson, do Vladimir, do Galileu, só pra dar uma marca temporal, né? Marca temporal. Sim. Mas o que acontece? É porque às vezes a população não sabe, aí eu aproveito pra contar. O que acontece? Quando o hospital regional começou a ser construído, a gente ainda teve algum início de movimentação nas obras muito lentamente no governo Pimentel. O Pimentel acabou, parou com tudo. E o Zema prometeu terminar os hospitais regionais. Ele passou 4 anos de mandato e não terminou. Muito me surpreendeu a votação expressiva que Divinópolis e o Centro-Oeste entregaram na mão do Zema, considerando a falta de zelo e a falta de cuidado que ele teve com a nossa região. Porque eu me pergunto o que o Zema fez pro Centro-Oeste. Você viu alguma coisa? Não. Não sei te dizer assim diretamente, porque... Eu não consigo falar assim, o que o Gleidson fez, o que aconteceu. Eu consigo te falar o que o Gleidson fez. Não, é porque você está mais inserida. Eu falo do ponto de vista de ser um habitante que não fica trafegando tanto nessas pesquisas. Mas assim... Porque até uma responsabilidade nossa. Não, mas assim, tô te falando assim, não há obra expressiva do Zema pro Centro-Oeste de Minas. Não há obra expressiva do ponto de vista de rodovia, não há obra expressiva do ponto de vista de aeroporto, não há obra expressiva do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação. A coisa mais expressiva que ele fez foi o programa de reforma de escolas, que, se eu não me engano, reformou 1.775 escolas e conseguiu subir a nossa nota lá de péssima para razoável. Uma coisa assim que ele até divulgou no plano de balanço de mandato dele. Agora... o hospital regional, ele precisa ser terminado, e para além de terminado, porque terminar é um ponto. No dia que o Zema assinar a ordem de serviço autorizando o fim das obras, todos nós vamos comemorar. Mas esse dia não é a solução dos nossos problemas. O dia que a gente vai ter nossos problemas resolvidos é o dia que esse hospital estiver funcionando. Porque aí começa uma outra etapa, né? E o que se gasta para construir um hospital, se gasta por ano para mantê-lo. Quem vai arcar com isso? Divinópolis não dá conta. A gente vai fazer um consórcio de municípios, Divinópolis, a maior prefeitura, vai pagar quase tudo, e várias outras prefeituras ao redor. Como é que vai ser feito isso? É o governo do estado que vai pagar? Ele deu um spoiler, uma dica do que ele pretende fazer. Há um outro hospital regional em outra cidade, em que ele abriu um edital
para poder fazer a gestão desse hospital. Ele terminou as obras e abriu um edital. Adivinha o que ele colocou? 60% SUS, 40% privado. Esses hospitais foram construídos com o suor dos impostos dos mineiros. Cada tijolo que está lá foi pago por você, foi pago por mim. Então não pode ser uma PPP. Não, é inadmissível que você tenha leito privado num hospital construído pelo povo mineiro. Se a rede privada quiser leitos privados, eles construam um hospital. E o governo de Minas não tem que ser um facilitador de enriquecimento de plano de saúde. A gente tem um problema de vazio assistencial, é no SUS, não é na rede privada. Divinópolis não falta leito privado, não. A gente tem 3 hospitais privados, 4. Não tem necessidade mais, não. A gente precisa de leito SUS. Uhum. É o leito SUS que a gente recebe ligação e cobrança o dia inteiro. Então, eu serei a primeira, viu, Júlio, a questionar, inclusive judicialmente, se o governador tentar abrir um edital parte público, parte privado, para gerir esse hospital aqui. Esse hospital foi construído com o suor dos impostos dos trabalhadores mineiros. E ele tem que servir aos trabalhadores mineiros. Certo. Saindo agora um pouco dessa parte, nós já falamos da Câmara Municipal, da Assembleia, agora vamos falar do cenário político atual. Nos últimos anos, nós temos vivenciado um período muito conturbado, de muita confusão, briga, um país rachado ao meio, um país que tem proliferado as discussões, as brigas, as contendas, enfim, e muita inimizade e guerra foi feita até hoje. Como que você analisa isso e você consegue enxergar uma origem nisso? De por que nós chegamos nesse ponto? Você acha que tem um culpado? Tem os culpados? Como que você analisa isso? Júlio, você me perguntou uma coisa que eu acho que tem estudiosos muito mais competentes do que eu estudando em grandes universidades para tentar entender. Mas eu tenho alguns palpites. Mas é só um ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista sobre isso, que não quer dizer que tá certo. É até interessante ouvir o que as pessoas pensam do que eu tô falando nos comentários. É o seguinte, hoje a gente tá vivendo na era da pós-verdade, né? Todo mundo tá mergulhado nos seus próprios algoritmos. No meu Instagram, só aparece conteúdo de acordo com o que eu penso. No meu Instagram não aparece, por exemplo, um vídeo das pessoas mais à direita. Porque eu não sigo quase ninguém assim. E eu não curto esse tipo de conteúdo. Então o algoritmo não me mostra. Portanto, eu só vejo conteúdos que, no geral, reforçam o meu pensamento. E é a mesma coisa para uma pessoa da extrema-direita. A pessoa da extrema-direita, ela não vê o Flávio Dino dando uma entrevista maravilhosa. Não. Ela só vê conteúdos da direita que reforçam e tem a ver com o que ela pensa. O algoritmo, ele tornou a gente mergulhado num viés de confirmação, em que a gente não é capaz de questionar nós mesmos sobre o que a gente pensa. A gente não é exposto a opiniões contrárias a nós. O algoritmo, ele te faz ter um ponto de vista, mas ele não te Dentro do seu. Mas ele não te faz entender e respeitar pontos de vista. Ele nem te mostra os outros pontos de vista. Ele não te dá essa possibilidade de entender lados. Pois é, então eu acho que assim, essa questão do algoritmo e de como as redes sociais são feitas para funcionar, eu penso que a gente vai precisar de muitos anos para entender o dano que isso está gerando para nossa relação enquanto comunidade, sabe? Então, enquanto no seu todo. ponto de vista, o algoritmo é um dos... É um dos. Mas eu acho que um outro aspecto que eu não consigo atribuir essa culpa a ninguém. Porque, por exemplo, a campanha do Lula contra o Bolsonaro foi uma campanha em que o Bolsonaro jogou muito baixo. Mas lá atrás, a gente teve outras campanhas em que as pessoas jogaram muito baixo também. Isso não começou hoje. Vamos lembrar que o Fernando Henrique, não lembro se foi o Fernando Henrique ou se foi o Collor, qual dos dois, que levou a primeira namorada do Lula pra TV pra falar que ele tinha obrigado ela a fazer aborto. Então, assim, a sujeira na eleição não começou hoje. A primeira eleição, o primeiro debate com o Collor, em 89, foi editado, não foi ao vivo. Pois é. Então fez o debate, depois colocou o Lula só nervoso, xingando, e o Collor tranquilo, sereno. Sim, então assim, baixaria na eleição não começou agora. Então ali já começava a criar personagens. Perfeitamente lembrado. Então eu acho que assim, a sujeira e a baixaria, elas sempre existiram. Talvez a internet ela tenha dado um boom nisso. Eu tô assistindo um documentário muito bom, até recomendo para quem tá em casa e tem a Globoplay, que chama Extremistas.
Nesse documentário, já tem 3 episódios lançados, não sei como que a gente vai estar quando você publicar a nossa entrevista. Mas nesse documentário, Júlio, eles falam um pouco sobre como que alguns estudos estão mostrando que o tempo de radicalização das pessoas diminuiu muito. Existem estudos que mostram, por exemplo, o tempo que alguém demorava para se tornar xenofóbico, ou o tempo que alguém demorava para se tornar misógino, o tempo que alguém demorava para se tornar racista. Era cerca de 2 anos, 2 anos e meio. Você precisava desse tempo exposto a conteúdos desse tipo para realmente radicalizar seu pensamento. Para sair de um pensamento de, nossa, ninguém pode passar fome, para um pensamento de pessoas negras passam fome porque são preguiçosas. Esse era o tempo que se demorava para sair desse tipo de pensamento humano, acolhedor, para um pensamento radicalizado. Hoje, esse tempo é de 8 meses. Eu tava achando que era 2 rios e um stories. Pois é. Então, assim, Às vezes pode ser. eles mostraram isso, que tá demorando um tempo muito menor para que as pessoas radicalizem as suas opiniões. Porque as pessoas estão imersas em informações que já concordam com o que elas pensam mais ou menos há muito tempo. Eu não tenho resposta muito para isso, mas eu acho que tem a ver com a forma como as redes funcionam. Certo. Porque eu até ia entrando no cenário ainda, eu também acho que quando você estava falando que você foi votada em 496 urnas, e só em 2 que não, quase que eu te perguntei se você ia pedir para auditar os votos. Porque faltou 2 urnas, né? De brincadeira, lógico. Mas, tipo assim, isso também eu acredito que acirrou também, né? O cenário. Essa desconfiança. E através dessa desconfiança, com as urnas, com o processo, nós chegamos até, acredito, nos ataques. Mas eu não entendo que desconfiança é essa. Não, mas eu tô falando assim. A gente não tem. Que eu desconfiança? tô falando assim, de que. De que existe a desconfiança, não que você de desconfia. que ela foi proposta, de que ela era passível de entendimento da existência dela. Não, mas Aí, a assim, partir daí, alguns acreditam que sim e outros não. Aí também ajuda a dividir e a conflitar. mas vem cá, pensa comigo. Como que é interessante que os que acreditam que há uma desconfiança das urnas apoiaram para presidente um senhor que venceu 6 eleições nas urnas? Será que a única chance das urnas serem fraudadas é quando ele tem chance de perder? Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Então, assim, essa história de urna eletrônica, pra mim, de urna ser fraudada, isso é uma das maiores canalices que foi inventada na história do Brasil. Comigo que, por exemplo, para quem tá no algoritmo, que segue, só recebe que ela... Montagem de urna dando erro. Isso, para quem tá no algoritmo que recebe que a urna eletrônica pode ser fraudada. E para quem tá no que não acredita, racha. Ali também. Aí quando o outro ganha, um não vai aceitar. Aí eu acredito que isso leva até o que culminou no que aconteceu em Brasília. Terrorismo. Isso. Por quê? Porque tá rachado. Quem foi lá, não vou generalizar como sou responsável para que todo mundo foi lá para quebrar, para fazer tudo. É lógico que tem o efeito de manada, né? Já está no meio ali, muitos vai e entra, né? Psicologia explica isso. Aí você já está dentro de um contexto e quando você vê ali no meio, você já não tem nem como voltar. Você já vai até empurrado. Mas, de certa maneira, era a atitude de quem não estava aceitando a derrota. Certo? Sim. E em relação ao que aconteceu em Brasília, você pode falar? Você já falou que é terrorismo. Mas o quê? Eu entendo que é terrorismo, entendo que é uma demonstração muito infantil. Eu tenho percebido uma infantilidade nas pessoas, sabe? Parece, de fato, que a gente está lidando com crianças. Porque a derrota faz parte da vida. A revolta que os bolsonaristas de Divinópolis ficaram quando eu chamei eles de baderneiros, a ponto de ir para a Câmara Municipal e tentar me agredir, aquilo é uma manifestação infantil de si mesmo. Porque o que acontece? Perder é um processo que faz parte. A gente perde, a gente vai para casa, a gente vai para oposição, a gente planeja a próxima campanha e a gente tenta ganhar. E quem sabe a gente ganha. O Lula perdeu 3 eleições. Você fala bolsonarista de Divinópolis, parte deles, né? Os bolsonaristas que foram me atacar. Os que foram me atacar na Câmara. Em que eu os chamei de baderneiros, que é o que eles são. Na verdade, eles são piores do que isso. Eu fui muito gentil no termo que eu usei. Mas o que a gente percebe, Júlio, é uma infantilidade.
O Lula perdeu 3 eleições, foi preso, aconteceu um monte de coisa. A sucessora dele sofreu um impeachment e ninguém falou de quebrar a instituição. O que é isso? Isso não faz o menor sentido. Teve uma entrevista que o Lula deu no Roda Viva que eu gostei demais. Ele estava falando sobre não acreditar em pesquisa. E aí ele contou, ele já participou de vários Roda Viva, não, 6 ou 7, e ele contou de uma eleição em que ele tinha ido para um grande estádio fazer um comício e o estádio estava lotado. E aí ele falou assim, não, essas pesquisas que estão dando que eu tô com 10% são mentirosas. Olha esse tanto de gente que tá comigo, não tem chance de eu não ganhar a eleição. E aí ele falou que chegou a eleição e ele tava com 11%. Aí ele falou assim, todo mundo que tá atrás não acredita em pesquisa. Eu também já não acreditei. Mas a verdade é que normalmente elas estão certas, ainda mais pro executivo. Pro legislativo, pesquisa é mais complicado, mas pro executivo é mais fácil de bater. Então, assim, é uma infantilidade não aceitar o resultado, é um querer tomar para si uma decisão na base da força. Quem não conseguiu convencer o povo brasileiro na base do argumento, quer resolver na base da força. Esse povo, Júlio, é que deveria ir para Venezuela. Esse povo é que deveria ir para a Venezuela, porque é lá que as decisões são tomadas de forma autoritária. Esse povo deveria ir para a China comunista, porque é lá que as decisões são tomadas de forma autoritária. É disso que eles gostam. Aqui o que funciona é o processo democrático, é o devido processo legal, e aqui o que funciona é a vontade do povo brasileiro nas urnas. Que eles tentem fazer melhor na próxima, porque dessa não deu. Na minha opinião, graças a Deus. Lugar de bolsonarista, então, é na Venezuela e onde tem regime de bolsonarista radical, sim. Radical. As pessoas de direita, que são sensatas, que respeitam a lei, elas têm todo o meu respeito. A gente tem alguns deles no governo, inclusive. A Simone Tebet, por exemplo. E a gente tem outros deles na oposição. E é direito. Apesar de eu ser crítica a várias questões do espectro político da direita, como eles são ao espectro político da esquerda, tem nomes respeitosos, democráticos, com quem é possível construir pontes na direita. Como tem na esquerda. Como tem gente ruim na esquerda também. Como que você se coloca? Eu me entendo como alguém de centro-esquerda. Centro-esquerda. Sim. E o que a gente vê com muita clareza? A gente vê que o problema não... essas pessoas, elas mancham a imagem da direita. Se eu fosse uma pessoa de direita, democrática, eu teria vergonha desse povo falar que é de direita. Esse povo uma cruz que a gente tem que carregar. Mas eu já, algumas vezes, já parei para analisar eu acho que o entendimento de contextualização política no Brasil, ele é muito pobre por parte das pessoas. Eu vejo que as pessoas, às vezes, não sabem do que é ser direita e o que é esquerda. Muita gente não sabe o que é um governo de direita, um governo de esquerda. Eu acho que agora eles começaram a pegar assim, uma ideia para entender, mas saber a fundo assim, o que é um democrata, o que é um republicano, o que é um de direita, o que é um de esquerda, o que é um centro moderado e tal. Eu acho que ainda não sabe. E eu acho que as pessoas têm memória muito curta e falta estudo. Falta estudo também porque a população, infelizmente, tá mergulhada num sistema educacional que, em sua maioria, precário, ainda precisa melhorar, com melhor salários para os professores, com investimentos e tudo mais, mas a gente tem que se conter um pouco para dar opinião com tanta certeza sobre assuntos que a gente não sabe. A maior parte das pessoas sequer reconhece que programas como Bolsa Família são inspirados em ideias liberais. A maior parte das pessoas sequer... O pessoal fala que o Alexandre de Moraes é petista. O Alexandre de Moraes era o terror do PT. O PT detestava ele. Ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo nos governos PSDB. Então, assim, as pessoas... Eu acho que falta entendimento para poder falar mesmo. Você não acha que na nossa cultura, do seu ponto de vista, no meu ponto de vista, a política, ela foi, de certa maneira, futebolizada? Ah, perfeito, foi. Foi futebolizada. Hoje você não tem ideias políticas, você não tem convicções políticas, você torce para um lado político, você torce para um político. É verdade. Você acha isso pertinente? Eu concordo, eu entendo que é isso mesmo. E tem uma outra coisa que eu queria acrescentar, eu posso? Pode. O que eu percebo hoje, Júlio, é o seguinte: existe uma perspectiva em que a direita moderada pode salvar a direita. E isso acabou de acontecer nas eleições para a Câmara nos Estados Unidos. Lá, a gente teve uma ala do partido apoiada por candidatos de direita moderada e outra ala apoiada pelo Trump. Os apoiados pelo Trump perderam massivamente.
Por que eles perderam? Porque o americano, a invasão do Capitólio, tudo aquilo que aconteceu, o americano, em sua maioria, não quer saber de extremismo. Não quer. Então, o fato de que os nomes de direita moderada venceram pode significar uma superação do trumpismo e uma perspectiva de retorno a uma discussão de alto nível. E eu entendo que no Brasil, se em 2024, nas eleições de vereadores e prefeitos, e em 2026, nas próximas eleições de deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente, os nomes da direita moderada conseguirem se articular para serem mais fortes do que os apoiados pelos extremistas, eu chutaria que a população tem mais chance de abraçar os de direita moderada do que os extremistas. O povo brasileiro não é extremista, nem de esquerda nem de direita. Não. O povo brasileiro é um povo que quer viver bem, que quer ter dignidade, que quer ter qualidade de vida. Eu acredito que o que aconteceu dessa vez, ou que já aconteceu em outras vezes que teve esses atos, foi uma exceção. E a direita moderada, ela pode, de fato, salvar a direita, porque os extremistas estão corroendo ela por dentro. O que você acha do presidente Lula? Você já esteve com ele? Já estive com ele. Acho que o Lula é um conciliador. É alguém que... É muito interessante, né? Quando a gente vê a diferença do Lula para outras figuras. O Lula foi forjado no sindicalismo, né? O sindicalismo é um espaço de negociação por natureza. E com essa questão de ter sido forjado nesse espaço, ele é alguém que está acostumado a ouvir diferentes opiniões e combiná-las todas numa decisão final. Quando o pessoal fala que o Lula é de extrema esquerda, eu penso assim, realmente falta estudo. Uma das coisas que o Lula fez logo que ele assumiu o primeiro mandato dele em 2003 foi uma vasta reforma da Previdência dos servidores, uma reforma do funcionalismo, que gerou tanta crítica na esquerda que o PSOL foi fundado. De tanta crítica que aconteceu, o PSOL foi fundado de um racha com o PT. Foi. Por causa dessa reforma. Então, longe de ser alguém de extrema esquerda, colocou economistas liberais para poderem cuidar da economia. Ah, mas hoje ele colocou o Haddad. O Haddad é chamado de o mais tucano dos petistas. Dentro do PT, ele é tido como alguém de centro-direita. É interessante, né, essas nomenclaturas que cria no Brasil, não é? Então, assim, não tem nada de extremo ali, não. Não é como se ele tivesse colocado um quadro histórico do PSOL para cuidar da fazenda. Não é isso. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que ele é um negociador, ele é um conciliador, e eu entendo que o espaço do executivo é esse espaço. Quem pode ficar, a gente estava brincando com isso em off, né? Quem pode entrar em muita confusão é legislativo. O executivo é um lugar de consenso. O executivo é um lugar de sentar todo mundo na mesa, de direita, de esquerda, e de falar assim, pois é, e agora a gente tem que decidir quais postos de saúde a gente vai construir. E agora a gente tem que decidir quais rodovias a gente vai duplicar, quais escolas a gente vai construir, quais universidades federais a gente vai reformar. Então eu preciso da opinião de todos vocês aqui. Certo. Então é esse espaço de consenso. Só alguém que é um conciliador tão bom conseguiria colocar o Moro na sua base, como o Lula fez, colocando União Brasil na base do governo. Eles falaram que o carcereiro lá em Curitiba agora trabalha com ele, é verdade? Eu ouvi falar isso mesmo, não tenho certeza. Eu não consigo acreditar em quase nada, né? Porque eu tenho que verificar mesmo, porque tanta coisa Mas que eu leio. entenderia se trabalhasse, eles Mas viveram próximos, mas eu né? acredito, ele tem uma capacidade, assim, pra né, conquistar as pessoas, assim, o carisma dele é fora do comum. É. E você sabe que essa pergunta, ela é binária, né? Agora você vai perguntar do Bolsonaro. Entrevistar gente inteligente é outra coisa, Ai, né? ai. Ô, Júlio, obrigada. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um acidente histórico no Brasil. Ele é uma das maiores catástrofes que a gente já viveu. Talvez ele seja a segunda pior coisa que o Brasil já viveu, porque a primeira foi a ditadura militar. Como que um deputado do baixo clero, que ficou famoso falando bobagem em programa de Luciana Gimenez, em Pânico na TV, vira presidente do Brasil? É um voto de protesto claro, aquilo ali. A incompetência dele, o histórico familiar terrível. É um cara que nunca teve uma carteira de trabalho assinada. O que o Bolsonaro sabe fazer fora da política? Então, assim, sabe, todo o histórico de rachadinha, o cara tem uma assessora que vende açaí na praia, nunca bateu ponto, nunca foi trabalhar. E eu não tô lembrando de cor todos os casos, mas são tantos casos. Esse cartão corporativo, R$9.000 num dia numa padaria. Em dia de motociata, R$11.000 em combustível. Esse cara, ele é sabe, assim, eu não sei, eu não tenho adjetivos. Os que eu teria pra pensar são muito ofensivos pra eu falar no podcast, é um respeitável. Mas o que eu gostaria mesmo de
de falar, para além dele pessoalmente, é sobre o que ele fez com o Brasil. Como ele corroeu o orçamento do Ministério da Educação. Ele colocou um ministro da Educação que tem áudio negociando barra de ouro em troca de emenda parlamentar, em troca de recurso do Fundo Nacional de Educação. Esse é o nível de podridão com que a gente estava lidando. E teve gente chamando ele, falando Deus, pátria, família. Que pátria é essa? Que Deus é esse? Que família é essa? Que a família brasileira não é, é a família dele. Que Deus é esse que permite esse escárnio com o povo mais pobre? Que pátria que é essa que você tem um ministro que negocia dinheiro público com barra de ouro, com um pastorzinho que é amigo? Isso é uma vergonha, esse povo tinha que estar tudo preso. Então, assim, e se fosse o Lula, estaria todo mundo preso. Então, o que ele fez, acabar com o Ministério da Cultura, os índices recordes de desmatamento, a bagunça econômica que ele fez para tentar comprar a eleição, a PEC Kamikaze, R$ 1.000 de auxílio para caminhoneiros, e eu respeito muito os caminhoneiros, mas a gente tinha pessoas em vulnerabilidade econômica maior do que os caminhoneiros para ajudar. R$ 1.000 de auxílio para caminhoneiro, sangrou o cofre dos estados, e isso vai bater na porta das prefeituras, com esse negócio de tirar ICMS. Isso que eu vou falar é muito polêmico, Júlio. Mas essa política de zerar ICMS de combustível é o governo federal fazendo política pública social para a classe média. Porque o governo federal está fazendo a minha gasolina ficar mais barata, eu que tenho toda a condição de pagar uma gasolina no preço que estava, a sua gasolina, a gasolina de todo mundo que está aqui, às custas de uma renúncia de receita, porque a arrecadação cai. E o que vai acontecer no longo prazo? Tem menos dinheiro para investir nos programas sociais. Política pública eficiente é aquela que atinge quem mais precisa. E quem mais precisa não são as pessoas que andam de carro, vamos falar a verdade? Ah, mas eu trabalho com meu carro, eu sou motorista, então a gente poderia pensar em algo específico para eles. Eu não sou contra isso, não. Categorizar. Agora, a isenção do diesel, por exemplo, ela faz sentido. A gente atende, por exemplo, o transporte público, que ele sim ajuda e é onde as pessoas mais pobres do país estão andando todos os dias e pode ajudar a passagem de ônibus a não subir. Isso é importante. Então, assim, ele fez tudo isso para comprar a eleição. Ele não tinha colocado no orçamento de 2022 o Auxílio Brasil, Júlio. Ele colocou por causa da eleição. Aí teve que aprovar aquela PEC Kamikaze na loucura. Tirou todos os critérios do Bolsa Família, os critérios de menino matriculado na escola, todos os critérios. Vacinação, tudo que tinha. Ele desmontou os programas sociais do Brasil. O cara faz 3% da transposição de São Francisco, vai lá tirar foto falando que foi ele. Pelo amor de Deus. Então, assim, em resumo, pessoalmente, eu entendo que ele é um acidente histórico, é a pior coisa que esse país já teve. E do ponto de vista institucional e do Brasil, eu entendo que, coitado do Lula, ele vai ter que trabalhar demais para reconstruir esse país. E, sinceramente, reconstruir é mais difícil que construir. Certo. Seu ponto de vista, né? Meu ponto de vista. Tá certinho. E em relação a algumas pautas hoje que também gera muita discussão, desarmamento, você é a favor ou contra? Eu acho que isso Você não é não uma vai questão de legislar sobre ser. isso, mas só para saber. Eu acho que isso não é uma questão de ser a favor ou contra. Eu acho que, primeiro que é importante a gente perguntar isso para os nossos deputados federais. No geral, eu gosto de tomar as minhas decisões baseadas no que as evidências científicas dizem. E as evidências científicas não estão aí para agradar a gente ou não. E o que as evidências científicas dizem é que quanto mais armas em circulação, no geral, mais a gente tem problema. Se eu fosse policial militar, por exemplo, eu seria totalmente a favor do desarmamento. Porque hoje um policial vai fazer uma blitz e o cara tá bêbado e ele não sabe se o cara pode tirar um revólver e atirar na cara dele. Eu sou contra a gente ter esse liberou geral de armas. Eu entendo que da forma que a legislação era, Você acha que hoje liberou? liberou geral. O Brasil não proibia as pessoas de terem arma. Eu conheço pessoas que têm arma desde o governo do PT, dentro da lei com tudo regularizado. O que acontece é que o Bolsonaro facilitou as coisas de uma forma que beira a irresponsabilidade. Você mora na zona rural, tá longe da polícia, o acesso é difícil? Poxa, acho super justo que você tenha uma arma. Mas você já conseguia ter essa arma. Agora, qual que é a justificativa para um CAC ter 60 tipos de arma? É assim que tá hoje. 60? Você tem 60 mãos? Como que é isso? Então, assim, é um liberou geral e foi... Por isso que eu falo que o Bolsonaro me parece mesmo mentor intelectual do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ele estimulou as pessoas a se armarem, ele estimulou as pessoas a ficarem cada vez mais violentas e radicalizadas. Então, assim,
Eu não diria sim ou não para essa pergunta. Eu diria que a gente tem que se ater, no geral. Eu não sou a favor das pessoas resolverem seus conflitos na arma, eu sou a favor da gente gastar com a polícia, subir o salário da polícia, equipar melhor a polícia, comprar viatura, colocar câmera no uniforme. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho de segurança. Certo. Só antes da gente ir pro ponto de vista com uma palavra, só mais duas, rapidinho. A questão das mulheres e do racismo. Como assim, mulheres e Seu racismo? ponto de vista hoje, você acha que o racismo no Brasil, ele ainda continua alto índice? Você acha que já melhorou um pouco, que as leis que já foram criadas, a punição ainda é branda? Você já acha? Continua demais. Continua demais. Porque o Brasil tem leis muito boas, a execução é que é péssima. Uhum. Por exemplo, as nossas leis. Agora o Lula acabou de considerar que injúria racial também entra no crime de racismo, se eu não me engano. Ele sancionou foi isso esses mesmo. dias. O que acontece? A lei que proíbe o racismo e as ofensas por cor, ela existe há um tempão. E a gente continua vendo isso acontecendo, mas ninguém é preso por causa disso. Quando alguém é preso, é quando tem um monte de gente filmando, você gera uma comoção nacional, todo mundo fica revoltado, aí a pessoa é presa. Mas aquele pequeno racismo do dia a dia, no ônibus, quando alguém chama uma mulher negra que está sentada na frente de preta fedida, porque é isso que acontece, falando abertamente, esse tipo de coisa não dá nada. Então tem que começar a acontecer alguma coisa. Em relação às mulheres, é a mesma coisa. Hoje eu vi na imprensa de Divinópolis que um homem foi preso por importunação sexual na cidade. Eu fico muito satisfeita que ele foi preso, porque importunação sexual é uma das coisas mais comuns que tem. É uma das coisas mais comuns que tem. A menina tá esperando o ônibus, ou a menina tá à noite na rua, voltando do shopping, voltando da casa de uma amiga, e um homem passar e fazer... Ou então pegar e falar que agarrava ela e outras coisas piores. Então, assim, isso tem que dar cadeia. Porque na hora que der cadeia pra um conhecido, pra um primo distante, então aí as pessoas vão começar a cair na real. Então, eu entendo que nós avançamos, mas nós precisamos avançar muito. E eu queria fazer um parênteses na política em relação a mulheres. Pode? Pode. O que a gente percebe, Júlio, é o seguinte. Em tudo aquilo que depende só do nosso mérito, as mulheres avançaram. Vai ver as salas de aula dos cursos de medicina hoje. A maior parte são mulheres. Só depende do mérito passar. Se depende de sentar, estudar e fazer uma prova, a gente arrasa. Olha o número de aumento olha o aumento do número de delegadas, o aumento do número de policiais civis, o aumento do número que a gente tem de engenheiras, o aumento que a gente tem de todas as áreas. As mulheres estão tomando conta. Policiais militares também. Dentro do índice máximo, né? Estão lá. Elas estão tomando conta, elas estão se destacando e elas estão arrasando em tudo aquilo que depende só do nosso mérito, a gente lá vai rompendo. Da política, né? Mas na política não depende do nosso mérito apenas. Mas já tá quebrando barreiras. Então, mas aí o que acontece? Quando depende de um convencimento da sociedade, parte das pessoas ainda acha que a gente não dá conta. Parte das pessoas ainda acha que a gente é inferior. As mulheres, elas são tratadas de uma forma na política que a gente não pode errar, Júlio. A gente não pode errar uma concordância verbal. O que acontece com as mulheres todos os dias na política é absurdo. A deputada Isa Pena, do PSOL de São Paulo, se eu não me engano, ela viveu uma situação que para mim foi estarrecedora. Ela foi apalpada, ela teve seus seios apalpados no plenário, filmado por um deputado. Você sabe qual foi a punição que a comissão de ética determinou para ele? Suspensão do mandato por 6 meses, com ele recebendo salário. Eu chamo isso de férias. Né? Férias remunerada. Pois é. E aí, pouco tempo depois, o deputado Arthur Duval, aquele moleque do Mamãe Falei, foi para a Ucrânia, falou aqueles absurdos das mulheres ucranianas, gerou uma comoção nacional e ele teve mandato cassado. Eu não acho que tá errado ele ter tido mandato cassado, não. Mas o deputado que apalpou a deputada Isa Pena também deveria. Porque o Arthur, ele só falou. Falar é absurdo, mas ele só falou. A fala foi absurda, ele tinha mesmo que ser cassado. O deputado que apalpou a Isa, ele pôs a mão nela, ele chegou às vias de fato, uma deputada eleita. Se uma mulher não está em segurança nem num plenário, debaixo de câmeras, com a autoridade que o mandato de deputado entrega para ela, onde que ela está segura? É para refletir. Então, assim, na política, a gente tem que caminhar demais. A gente tem que caminhar demais, porque o ódio, o preconceito, o desrespeito, ele é naturalizado a todo tempo em relação a nós. Certo. Agora vamos para a parte final
do nosso bate-papo aqui no podcast. E vamos para o ponto de vista com uma palavra. Eu te falo uma palavra, você responde com uma palavra. Tá bom, Tá bom? tá bom. Então, vamos começar com Deus, Base. família, Base. educação. Você quer que eu responda base de novo? Mas poderia ser Educação pra mim é futuro. futuro, É saúde. futuro. Essencial. Lula. Não tem como eu falar em uma palavra, não. Mas tenta resumir em uma. Vamos lá. Vai ter que ser. Estadista. Bolsonaro. Criminoso. Zema. Marqueteiro. Pelé. Rei. Rede Globo. Necessária. Redes sociais. Ambíguas. Mulheres. Poderosas. Negros. Poderosos. Mineiros. Ah, os melhores. Ai, acho que é isso. Tá certo. E para finalizar, qual é o seu ponto de vista em relação à política mineira, à mulher Lohana França? Júlia, esse é aquele tipo de pergunta que, se a gente tivesse no psicólogo, você faria no início, eu ia ficar 60 minutos falando, tentando chegar numa resposta pro final. Mas o que eu vejo é que eu tenho muitas Lohanas dentro de mim. São Lohanas que todos os dias conversam e tentam decidir cada ação que eu vou ter, cada passo que eu vou dar, cada caminho que eu vou seguir. A Lohana é uma mulher jovem, eu me colocando na terceira pessoa para tentar fazer essa análise de forma mais fria, que tem muito a aprender, que tem muito a crescer, mas que é muito trabalhadora, que é corajosa e que é apaixonada por mudar a vida das pessoas. A coisa que me deixa mais feliz é quando a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Com uma coisa pequena, eu não esqueço, a primeira coisa que eu consegui de realização como vereadora foi um poste no bairro Vila Romana. Lá no Vila Romana tinha um quarteirão escuro, que todo mundo morria de medo de passar lá de noite. Tinha homem que assediava mulher, assalto, confusão. E aí eu consegui o bendito do poste. Foi a primeira coisa que eu consegui no mandato como vereador, dessas pequenas assim. Fiquei tão feliz. Eu lembro da minha felicidade assim, toda vez que eu tô desanimada, eu lembro desse dia. Eu falo, nossa, como foi bom. E são questões simples que a gente faz e que vão dando essa sensação pra gente. Até coisas maiores. A gente conseguir, por exemplo, que o prefeito contrate 200 professores para as crianças que têm deficiência e que têm direito a isso. Então, eu sou alguém apaixonada por mudar a vida das pessoas. Eu sou otimista, sou uma pessoa que acredita nas pessoas, acredita no próximo, acredita nas instituições. Eu prefiro 1000 vezes quebrar minha cara porque essa fé minha e essas coisas que eu acredito não corresponderam ao que eu esperava do que deixar de acreditar. Porque se a gente deixa de acreditar, a gente não tem mais alternativa. Se eu deixo de acreditar nas pessoas, se eu deixo de acreditar nas instituições, se eu deixo de acreditar no futuro, então para que eu tô aqui? É a única alternativa que a gente tem, é acreditar, trabalhar e tentar fazer a diferença. E eu sei que muita gente que está assistindo pode ser que nem concorda comigo em tudo que eu falei. E isso faz parte, gente. Nem eu concordo com tudo que eu falei há 2 anos atrás. Acho que a gente tem que ter essa capacidade de saber que a gente concorda aqui, discorda ali, mas a gente tem que tentar manter o respeito sempre. Com certeza. E só pra... Eu também fui pego de surpresa aqui com essa do poste, que às vezes pra você foi um poste, né? Foi uma pequena coisa dentro Meu primeiro poste. das atribuições que você poderia fazer e acabou fazendo depois muito maiores. Mas para quem tá na escuridão, um ponto de luz é uma esperança que se abre. Poder voltar para casa seguro à noite. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Júlio. Foi um Valeu. prazer. Eu espero que nós possamos encontrar daqui um tempo para fazer um levantamento do mandato, as suas perspectivas e ter um bate-papo de novo. Muito obrigado. Vamos lá, só me chamar. Tá Obrigada. joia. Beijo, gente. Abraço.